Então, pessoal, tô aqui com a Michele Carpena, uma grande amiga, uma grande parceira do Instituto Acendendo Mentes. E não poderia ser ninguém diferente para abrir aí o nosso quadro, né? O nosso novo programa, né? Que é Quem Acende com a Gente. Menina, primeiramente é um prazer estar aqui contigo, né? Eu amo estar nesse lugar. Eu digo que as minhas terças de manhã elas são muito mais felizes quando eu tô aqui. E eu sou advogada de formação, trabalho com direito, sou sócia da Carpena Advogados e a gente tem um grande amigo em comum, né, que é o Guto Rocha. E anos atrás, já não sei mais nem há quanto tempo eu tô no Instituto, acho que uns 3, 4 anos, o Guto me indicou para ser embaixadora do jantar e a partir dali que eu comecei a frequentar as reuniões aqui sobre o jantar, que a gente viu a possibilidade desse voluntariado em relação à cidadania, né? Então, desde aquela época, eu tenho meu compromisso, a minha agenda, todo mundo sabe no escritório, minha agenda terça-feira de manhã é no Instituto, eu tô aqui toda terça, meu compromisso é com essas crianças, com esses jovens, e me faz um bem que não é só entregar de volta pro mundo, é um bem pra alma, né? Que bom e como é bom escutar isso, Michele, como é bom a gente poder contar contigo, né? Todas as terças, tu estar aqui todas as semanas, porque isso tem um papel, né, fundamental na vida, né, dessas crianças desses adolescentes que constroem esse vínculo, né? Eles esperam por isso, né? E como é importante quando a gente consegue de verdade, né? Construir uma relação com um voluntariado que tem essa seriedade, né, Michele? E eu queria, assim, dentro, né, disso, de todas as semanas, tu estar aqui todo esse período, se teve alguma história, alguma coisa que aconteceu dentro das aulas que te marcou muito, alguma fala, né, que te mobilizou e que tu carrega contigo, né? Tu sabe, Nina, que quando a gente chega aqui na sala com jovens, que tem inclusive uma diferença de idade entre eles, né? A gente, no início, sempre tenta entender, eu pelo menos tento entender qual é a realidade. O que eles vivem, quantos anos eles têm, o que eles sonham fazer, como é que é a composição da família. E eu acho que isso acaba gerando essa conexão. E às vezes, pelo fato de eu ser advogada, eles veem nisso um canal para tirar dúvidas em relação à vida, né? E eu lembro que no meu primeiro semestre, é uma história que me marcou muito. Eu estava com uma colega dando aula aqui e nas primeiras semanas chegou um aluno com uma intimação que a mãe tinha sido indiciada por tráfico de drogas. E daí ele nos contou a história dele, de que na verdade ela precisava sustentar a família. Isso me marcou muito, porque a gente consegue entender a partir daí a realidade, né? A realidade é aquela que às vezes eles não conseguem falar, externar, mas quando eles criam essa relação de confiança, eles trazem. Claro, a gente respeita todo o trabalho do Instituto, encaminha, né, para os profissionais que vocês têm aqui dentro, mas a gente tenta principalmente dar esse apoio. E eu acho que a aula de cidadania, ela tem muito esse viés, né? Não é só falar sobre leis, é falar também sobre leis, que eles entendam quais são os direitos, mas principalmente os deveres, né? Então, mas a aula de cidadania é para falar sobre o mundo, é para falar sobre economia, para falar sobre democracia, sobre política, para que eles consigam criar esse raciocínio próprio, né? De entender o que está acontecendo em volta deles. A gente está num ano eleitoral. Como é que é a diferença de ideologia partidária, né? Então, o meu papel é muito esse, é trazer para eles. E outra situação que me marcou muito foi que eu comecei, acho que no meu segundo semestre dando aula aqui, falando sobre política, das diferenças de ideologia, e terminei o semestre com um aluno dizendo que o sonho dele seria, então, seguir a carreira política e se tornar deputado para conseguir transformar o mundo. Então, isso que é o legal, é eles verem que é possível, né? Que todos eles podem se tornar agentes de transformação no mundo e que, na verdade, eles são o futuro da geração. Exato. E tu percebe nas aulas, assim, Michele, que
isso é uma realidade realmente muito distante. Tu percebe nessa questão, essa coisa de ter acesso, né, à informação dos direitos, né? Quando a gente olha para jovens que vivem em extrema vulnerabilidade e tão distante de coisas muito básicas, né? Como que tu percebe esse impacto real para eles quando eles começam a te ouvir, né? O que tu percebe, né? Que é a maior transformação imediata e a importância, né? Dessa informação chegar para esses adolescentes, jovens, que muitas vezes vai ser eles que vão informar essa família, né? Não vai ser o contrário, né? Vir da mãe, né? Do pai, vai ser deles essa mudança, essa quebra aí, né? De ciclo. Eu acredito que principalmente é quando eles conseguem perceber que existem direitos disponíveis, né? E quais são os direitos que eles têm. Seja em relação aos direitos trabalhistas, direitos fundamentais. Então, quando eles conseguem se dar conta, né, de como é que funciona, tu vê que eles mudam a percepção de mundo. A gente começa a discutir, eu trago muito para aula casos reais que estão acontecendo. Porque eu sei que eles estão ali na tela do TikTok, estão ali na tela das redes sociais, acompanhando o que está acontecendo no mundo. Então, eles veem casos, né, de famosos sendo presos. Tá, mas o que aconteceu? Mas como é que é isso? Mas qual é a pena? E daí a gente começa a debater, discutir. A gente discute muito sobre, tá, mas será que fulano é culpado? Será que não é? Então, assim, eles começam a criar esse raciocínio em relação a essa percepção de direitos e deveres, né? E eu acho que, assim, o fato deles viverem em situação de vulnerabilidade, não terem acesso à informação, e, Nina, assim, sinceramente, eu acho que jovens da idade dele, independente da classe social, não têm acesso a esse tipo de informação, porque essa não é uma matéria tratada nas escolas. Né? Quando tu começa a falar sobre cidadania e tu começa abrindo a aula perguntando o que é ser cidadão, eu tenho certeza que um adolescente de classe média e um adolescente aqui do Instituto vai dar a mesma resposta, porque é o tipo de informação que não se tem hoje, né? Não se tem acesso. Então, eu sempre digo que o melhor de tudo do trabalho que a gente faz no voluntariado é o que a gente entrega para o mundo. E todo esse conhecimento que a gente recebe ao longo da vida, porque nem tudo é da faculdade, muita coisa é da experiência que a gente foi aí vivendo, angariando ao longo do tempo. E a gente consegue entregar para eles conseguem receber talvez mais cedo do que receberiam. Isso pode transformar a vida deles, né? A gente já dei aula para adolescentes aqui de 15 anos que trabalhavam 10 horas por dia sem poder sentar no comércio varejista. E daí, conversando sobre direitos trabalhistas, opa, peraí, eu acho que não é assim também. Então, ver essa mudança, né, em relação ao próprio comportamento deles é muito interessante. Eu acho que isso é o retorno mais benéfico que a gente recebe. Michele, aproveitando isso que tu entrou, né, nessa parte dos retornos e tudo, eu acredito, né, que certamente, né, tu veio, né, e organiza tuas aulas para ensinar. Mas o que tu aprende também aqui? Nossa! Né? O que tu aprendeu aqui já? Eu faço questão de falar isso para eles sempre, né? Tanto no início quanto no final do curso, que eu aprendo com eles muito mais do que eles aprendem com a gente. Porque é literalmente enxergar o retorno, né? Porque é muito fácil a gente doar, fazer um Pix, entrar numa campanha de doação. Mas dispor de tempo, eu acho que é a maior doação que a gente pode fazer. Então, eu tenho isso como um compromisso meu, né? O meu compromisso, além de todas as outras atividades, é estar aqui e ceder meu tempo para eles, né? Ceder meu tempo, ouvir, escutar. E isso me traz um retorno para a vida, né? Para a alma. Eu acho que isso alimenta o nosso espírito, isso nos torna pessoas mais evoluídas. Então, eu sou muito feliz e muito grata com essa oportunidade. Se eu pudesse abraçar todas as turmas de cidadania, eu abraçaria, porque eu me sinto muito feliz fazendo isso aqui. E se parar para pensar, eu achava que era uma pessoa que não tinha nenhuma vocação para carreira acadêmica, para lecionar, para dar aula. Mas aqui é uma troca tão legal, é uma troca tão boa. Eles começam o início do semestre muito mais calados, quietos, envergonhados. E hoje a gente já entra em debates, discussões, né? Então isso é muito bacana. Isso me devolve algo que não tem nem preço. E se tu fosse colocar assim, numa frase, Michele, assim,
O que te faz voltar toda terça-feira? Gratidão. Gratidão por estar viva, gratidão por ter essa oportunidade, gratidão por ter eles aqui comigo. Eu sou muito grata. Eu acho que eu sou mais grata do que eles que estão aqui recebendo conhecimentos. Porque eles são agente de transformação na minha vida. E são relacionamentos que se constroem, né, Michele, que não é mais, né, um número, ou as pessoas passam a ter nome, né, a ter história, né, e isso se perpetua, sabe, que a gente às vezes encontra, né, agora eu estava atrás de alguns jovens que foram nossos alunos para uma oportunidade de um curso que um parceiro chamou, e aí tinha que, né, você tá com 18, né, para fazer, ou já com 18. E aí eu tava ligando para eles tudo, e aí um dos nossos meninos que estudava, né, na modalidade da escola, né, ano passado, perguntou: e a Prof. Mi, ela ainda está aí? Ela tá aí? Que dias que ela vai aí? Perguntando dos professores tudo. Então, são nomes que eles carregam na história, né, e que eles modelam, e quantos jovens passam por aqui, né, e que decidem ser advogados, né, por esse contato, ou, né, outras profissões por criar esse vínculo, né, essa história que é o poder da educação, né? Nina, só te interrompendo, mas eu acho que isso é uma questão muito importante, né? Estar aqui é se disponibilizar a criar vínculos. Então, eu desde o início sempre dou acesso aos meus contatos para eles. Às vezes, vira semestre, alguém me manda uma mensagem nas redes sociais com alguma dúvida, alguma pergunta. Então, eu acho que isso é um pressuposto, né? Tu tem que estar disponível a criar vínculo. E o vínculo que a gente cria é um vínculo que depois não se rompe, porque quando a gente vai se encontrar em eventos, né, que o próprio Instituto faz parte, que acaba levando os jovens, e a gente se encontra, tem todo esse carinho, tem esse vínculo. Então, isso é muito bacana. Que legal. E Michele, que tu, na tua opinião, assim, qual a importância de espaços como o Instituto Oceano Mendes, né, de organizações que se propõem, né, a fazer esse trabalho de acesso à educação, a desenvolvimento, né, oportunidades? Qual a importância, né, de locais como o Instituto para a sociedade, né, num contexto para além só, né, para os jovens, para as famílias de imediata, mas para esse mundo que a gente vive, né? Espaços como o Instituto para a Sociedade, eu acho que são de extrema relevância, porque quando a gente para pensar, né, o que o Estado está fazendo pelos jovens e vulnerabilidade, a gente se dá conta que, na verdade, hoje a educação ela é muito falha, principalmente pela falta de recursos, né? Então, hoje o Instituto ele proporciona para esses jovens e vulnerabilidade acesso a informações que mesmo na escola pública eles não teriam, como é a questão de socioemocional, teatro, música, cidadania. Então, esse tipo de conteúdo, né, essa troca de informação que o Instituto permite entre quem está aqui voluntariado e os jovens é algo que eles vão carregar para a vida, né? Eu posso falar muito em relação à cidadania, porque a gente chega aqui conversando sobre política, ninguém gosta de política, mas conforme a gente vai evoluindo, que vão entendendo a diferença, eles vão, né, formando a opinião. Então, se a gente parar para pensar que tudo que permeia a nossa vida é baseado em relação a direitos, deveres, política, economia, esse tipo de informação é o que faz eles criarem esse pensamento crítico e decidirem, inclusive, qual é, digamos, a melhor conduta em determinadas situações. Sim. E, Michele, se tu pudesse dizer, assim, uma mensagem, né, uma palavra para quem está pensando, quem tem um desejo, né, de fazer alguma ação, de se envolver, né, em algo assim que tenha esse impacto social, que tu diria, assim, né, se fosse fazer um convite aí para quem já
já tá, assim, né? Pensa, mas tem medo, porque às vezes é bem isso, né, Michele? Pensa, mas o que né? O que eu vou poder acrescentar? Às vezes, né? Mas eu tenho tão pouco tempo. Mas o que tu diria aí para essa galera? Eu diria que talvez a gente, hoje na correria do dia a dia, não se dê conta do quão importante é para os outros que recebem o tempo que a gente está disposto a dar. Seja meia hora, 45 minutos, 1 hora, 2. Né? E que o retorno que a gente tem do período que a gente está aqui também é algo que a gente leva para a vida. Então, primeira coisa é fale com a Nina. Procure a Nina e procure o Instituto, porque o trabalho que é realizado aqui é incrível. Mas eu tenho muito orgulho, tá lá na minha biografia do Instagram, das redes sociais, porque eu tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto. E eu acho que, no fim das contas, a iniciativa privada e o apoio que a gente dá a esse tipo de organização é o que acaba mudando o futuro aí das novas gerações e de quem não tem condições. Então, o meu recado, o meu convite seria: tenho certeza que ninguém tem como se arrepender de fazer um trabalho desses e que qualquer minuto disponível é um minuto que vale ouro e que não tem preço, estando junto desses jovens. E se tu pudesse falar do Instituto em uma palavra, qual palavra seria? Nossa, me vem várias em mente que eu chego a ficar confusa, Nina, mas eu acho que, assim, comprometimento, né? Eu acho que o Instituto ele é muito comprometido com aquilo que ele faz. Ele é comprometido em mudar a sociedade, ele é comprometido em mudar a vida desses jovens, em dar assistência. Não tem um dia, pode estar chovendo canivete, que o Instituto esteja fechado. Ele está de portas abertas para abraçar esses jovens, que a gente sabe que às vezes vem aqui porque vai ser a refeição que vão ter no dia, ou porque vai ser o espaço que vai acolher eles. Então eu acho que o que vocês entregam para a sociedade, o que a gente entrega para a sociedade é isso, né? É o comprometimento com eles. Michele, queria te agradecer, assim, muito, né? Queria te agradecer demais por todo esse teu engajamento, envolvimento, né, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, esse contato direto que ele nunca é simples, né? Se ele parte de tu tá aberto e tu tá disposto a lidar com as tuas vulnerabilidades e com a do outro, né? Então, como tu disse, eu acho que não existe doação maior e mais importante do que a do tempo. E é um tempo que tu dedica, Michele, que tu está aqui, né? Tu está presente, né? Quando tu tá aqui, não tem telefone perto de ti, não tem nada, tu está com eles, né? Então, muito obrigada e muito obrigada por tu ser essa amiga de verdade. Quando acontece qualquer coisa, eu posso te chamar, eu posso te procurar, às vezes dá umas correria, né? O Michele, é uma campanha que surge, né? Que tem agora, a gente teve a Páscoa, né? E aí tem os kits aí, tem alguém que talvez ia doar, mas aí não deu, aí não sei o que, e a gente vai, se junta, todo mundo conversa com os amigos, né? Então tu também essa pessoa, né, conselheira também, em diversos momentos, quantas vezes eu te pergunto o que tu acha, né, Michele, por onde a gente vai aqui e ali. Então, muito obrigada de verdade, assim, por ter escolhido, né, fazer parte da família Acendendo Mentes, que é um caminho sem volta, né? Michele, agora não tem mais, não. Quem entra não sai, né? Eu que agradeço, Nina, porque tá aqui é incrível, né? E assim, graças a Deus me colocaram no caminho de vocês, colocaram vocês no meu caminho, porque hoje eu não consigo nem imaginar como seriam minhas terças pela manhã sem estar aqui. E nós te amamos demais, Michele. Obrigada por tudo de coração. Obrigada.